Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui, professor Natan Valentim. Bom, já disponibilizei para todos vocês cerca de 7 aulas relacionadas ao edital da Polícia Militar de Minas Gerais. Já falamos sobre adequação conceitual, já falamos sobre seleção vocabular, já falamos também sobre alguns eixos que fazem parte da classificação de palavras. Pois bem, hoje iremos encerrar, então, a classificação dos pronomes, certo? Vocês se recordam que disse, algum tempo atrás, em algumas aulas passadas, que os pronomes são 7? Pois bem, são extensos. São uns dos mais grandes dentro das classes de palavras. Hoje iremos dissertar os pronomes interrogativos, os pronomes indefinidos e também nós iremos dissertar sobre os pronomes relativos. Desta forma, iremos concluir a família dos pronomes, certo? Então acompanhe a aula, preste atenção, pegue um lápis, pegue uma caneta, pegue um rascunho, rabisque, pois uma das formas de aprender, além de escutar, ouvir, é também o ato de escrever, certo? Pois bem, dando início então, os pronomes interrogativos. O que seriam os pronomes interrogativos? Os pronomes interrogativos, a sua finalidade, certo? Seria as frases, as orações de cunho interrogativas. E elas são empregadas para formular perguntas, tanto diretas ou perguntas indiretas. Lembra que disse a vocês que a família do substantivo vai se dividir em duas? Uma variável e a outra invariável? Pois bem, os pronomes também irão se classificar desta forma. Teremos duas famílias de pronomes, os pronomes invariável e os pronomes variável, certo? Deu para compreender? Bom, seguindo, coloquei aqui para vocês alguns termos que fará menção aos pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos, certo? Ele vai se declinar desta forma. Ele sofrerá mudanças a depender da situação do texto, da frase, ou seja, do contexto em si que ele está inserido, como também ele não sofrerá transformações. A exemplo dos pronomes interrogativos invariáveis, porque esses não sofrerão transformações. Esses são mais rígidos, mais duros, eles não gostam de mudanças, não gostam de transformações. Já os pronomes interrogativos variáveis são os que aceitam essas transformações, certo? Teremos aí os pronomes interrogativos como que, quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos e quantas. Todos esses aí, que está enumerado na sua tela, são os pronomes interrogativos. Se numa oração tiver, é sinal que é um pronome interrogativo. Então fique ligado, fique esperto, porque nas questões da Polícia Militar cai demais os pronomes interrogativos. Se você for analisar as provas anteriores, você vai encontrar uma ou duas questões que cita os pronomes interrogativos. Então é interessante que você saiba para minimizar as chances de erro, certo? Seguindo então, teremos aqui as orações interrogativas diretas, certo? As orações interrogativas diretas, nós sabemos muito bem que elas terá a presença do ponto de interrogação, certo? Como, por exemplo, que dia é hoje? Quem fez esse bolo? Qual dos dois é mais bonito? Quanto custa a entrada do jogo?
Então, todos esses daí são pronomes interrogativos direto, tá? Ele está na sua forma direta. Ele está está fazendo uma pergunta direta ao interlocutor, quem está ali se envolvendo na oração, quem está escutando, quem está dialogando. Bom, seguindo aí, teremos também as orações interrogativas indiretas. Geralmente as indiretas, vocês vão perceber que não terá a pontuação de interrogação. Teremos aí a presença de um ponto final, marcando que a frase, a oração, está na afirmativa, certo? Enquanto uma está na interrogativa direta, outra está na afirmativa, certo? Mas é uma interrogativa indireta. Como, por exemplo, perguntei que dia é hoje. Queria saber quem fez esse bolo. Diga, na sua opinião, qual dos dois é mais bonito? Informe quanto custa a entrada para o cinema. Observe bem que essas que citei são orações interrogativas diretas por este motivo, porque terá a presença da pontuação final, para indicar que a frase está, digamos, na afirmativa, certo? E a outra, ela está na interrogativa de forma direta. Bom, seguindo aí, teremos o pronome interrogativo quem. Olha aí o quem sendo utilizado. Quem será aquele artista? Olha aí uma regrinha gramatical, certo? Que teremos aí. Essa regrinha aí já está sancionada nos livros de gramática, tá, gente? E é interessante que a gente observe isso para não dar margem a qualquer tipo de dúvida. Então, uma das regras gramaticais diz o seguinte, que os pronomes interrogativos quem pode ser empregado como predicativo do sujeito, em orações que têm o verbo ser, ser. Olha o exemplo aí abaixo. Quem eram os músicos? Certo? Então, neste caso aí, o quem, ele está sendo empregado como predicativo do sujeito, certo? Tendo dito isto, vamos entrar então nos pronomes relativos, tá? Conforme disse para vocês, que nós iremos declinar nesta aula nos pronomes interrogativos, nos pronomes relativos e nos pronomes, deixa eu ver aqui, indefinidos, certo? Então a aula de hoje será esses três pronomes para encerrarmos de vez a classificação dos pronomes, certo? Prosseguindo aí, os pronomes relativos, eles vão se referir a um termo já dito anteriormente na oração, certo? E geralmente aí, pessoal, eu quero que vocês fiquem atentos a isso daí, que os pronomes relativos, ele vai nos ajudar aí a substituir, certo? Substituir o substantivo dentro da oração, para evitar uma repetição, para evitar uma redundância, e a redundância é uma disciplina de figuras de linguagem, também está no edital da Polícia Militar, mas hoje não irei declinar sobre isso, certo? E é interessante observarmos que os pronomes relativos vão também se declinar em invariáveis e variáveis, certo? Então, algumas palavras dos pronomes relativos vão sofrer transformações e outros não. Simples assim, certo? Seguindo aí, e é interessante nós separarmos aqui, tá? Que os invariáveis serão o substantivo, adjetivo, pronome e advérbio. Esses quatro que vocês estão vendo na tela de vocês são a categoria invariável, certo? Então é interessante observarmos que ele vai se declinar como invariável e variável, certo? Nessas categorias. Então sempre que na oração tiver
a presença de um pronome relativo junto com o substantivo, junto com o adjetivo, junto com o pronome ou advérbio, nós temos que ter um pouco de cuidado, um pouco mais de cautela, porque poderemos estar se deparando com um caso que poderá ser variável e um caso que poderá ser variável, certo? Invariável e variável. Então devemos observar porque alguns casos vão sofrer transformações a depender do seu contexto, certo? Seguindo aí, coloquei para vocês um quadro aqui ilustrativo para ficar mais fácil a compreensão. Então, vamos perceber que os variáveis dentro dos pronomes relativos será os nenhum, algum, alguma, alguns, algumas, nenhuma, todo, toda, todas, todos, outro, outra, outros, outras e por aí vai, certo? Então aí temos alguns exemplos dos variáveis. Lembrando que os variáveis, eles sofrerão transformações. Guarde isso. Já do outro lado, teremos aí a categoria dos invariáveis, que serão aqueles que não aceitam, não comportam transformações na sua estrutura. Como, por exemplo, algo, tudo, nada, mais, menos, quem, alguém, ninguém e por aí vai, certo? Então observe bem esse quadro. Se você puder tirar um print, depois imprimir, fique à vontade, certo? E dá tudo certo. Seguindo aí, temos aqui um outro quadro, certo? Que vai mostrar aí a estrutura, né, invariável e variável dos pronomes relativos. É apenas para você aí reforçar essa ideia, tá? E, obviamente, né, os variáveis vão se dividir em gênero, como masculino e feminino, certo? O qual é masculino, a qual é feminino, por conta dessa preposição a, que vai transformar no feminino, e a preposição o, que vai transformar no masculino, certo? Então, neste caso aí, devemos observar para não termos dúvida e não confundirmos um com o outro, certo? E os invariáveis serão basicamente neutros, tá? Não terá gênero algum, não será nem masculino nem feminino. E essa questão aí vem desde a transformação do latim para o português. Mas isso daí é uma outra história, certo? Que não vou debruçar nesta aula de hoje. Seguindo aí, teremos o uso dos pronomes relativos, tá? Coloquei aí alguns exemplos, bem notório, bem claro, para que vocês possam fixar essa ideia. O pronome relativo que? Nós utilizamos o que o dia inteiro. Que arroz é este? Que tipo de arroz é isto? Certo? Não sei mais o que é certo, não sei mais o que fazer. O que ele fez, o que ele fará. Olha só, são exemplos que nós utilizamos no dia a dia. Então, os pronomes relativos, eles estão presentes no nosso dia a dia. Basta observarmos essa estrutura para vermos a sua presença na oralidade, certo? E na escrita também. O pronome relativo quem? Quem é você? Olha aí, utilizamos no dia a dia. Esse é o candidato de quem você falou? Este é a professora que você ficou de me apresentar? Então, olha só, o quem vai estar presente também na oralidade, como vai estar presente também na nossa forma escrita, nossa língua escrita, certo? O onde também utilizamos de forma corriqueira no dia a dia. E ele também é um pronome relativo. O onde, ele vai se referir a um lugar, certo? Ele pode também ser utilizado como preposição. A casa onde moramos é bonita. Olha aí. Então, ele está sendo utilizado como um lugar, certo?
Já o quem, como citei agora anteriormente, ele vai se referir somente a pessoas. E quase sempre é precedido de uma preposição. Olha aí, este é o candidato de quem você falou. Onde está a preposição aí? Preposição de quem, certo? O pronome relativo que. O que ele vai ser usado, certo? E ele vai se referir a coisas ou pessoas, a objetos, não sei mais o que é certo. Olha aí. Então, neste caso, vamos perceber que esses pronomes relativos são utilizados com bastante frequência no dia a dia. Por mais que muitas pessoas não sabem o que ele significa, não sabem a sua função, mas é algo presente no nosso dia a dia. Correto? Há exemplo aí do uso dos pronomes relativos qual, quanto, cujo. O qual ele vai ser sempre precedido por um artigo. E ele vai ser utilizado também depois de uma preposição com duas ou mais sílabas. Como, por exemplo, aquela é a empresa para o qual trabalho. Olha aí, temos aí a presença, certo, do artigo o, certo? Ou da preposição o, neste caso, aí seria uma preposição o. Então, neste caso, vamos perceber que ele estabelece uma relação muito íntima com as preposições. E sendo a preposição algo que vamos estudar nas próximas aulas, tá certo? Nós não chegamos ainda nessa disciplina. O ideal seria se eu tivesse falado com vocês antes sobre a preposição. Mas o que acontece? Tanto a preposição como o verbo também. Mas dado que nosso português ele vai se interligando numa disciplina e outra, não tem como nós seguirmos uma cronologia exata, porque uma coisa, uma disciplina, vai interferir na outra, certo? A exemplo aqui dos pronomes, a exemplo do substantivo, a exemplo dos artigos e por aí vai, certo? Vamos ter também o pronome relativo quanto. Esse quanto geralmente vai ser quantitativo, tá, pessoal? Para quantificar uma pesagem, quantificar o número de pessoas, de objetos e por aí vai. Sendo este tema que nós tratamos também na aula dos numerais, que foi a aula 7, que está aí no YouTube, certo? Seguindo aí, então, quanto ele vai ser utilizado depois de pronomes indefinidos, tá? Como tudo, tanto e todos. Um exemplo aqui de uma oração. Leve tanto quanto conseguir carregar, certo? O cujo nós teremos aqui, sendo como pronome relativo também, certo? E ele vai ligar dois substantivos e vai dar uma ideia de posse. Lembra dos pronomes possessivos que nós também tratamos nas aulas anteriores? Então, olha aqui. Como vamos separar a disciplina se uma interfere na outra? Não tem como. É quase impossível, certo? Então, o cujo aqui, ele vai ligar dois substantivos, certo? Sendo que o substantivo foi a aula número 1, foi a aula número 3 ou 2, salvo engano, que nós gravamos aqui para o YouTube. Quem não assistiu o substantivo, recomendo que reveja a classificação do substantivo. Basta olhar aí, vasculhar, que vocês vão conseguir identificar, certo? E eu vou também postar um link aqui abaixo, para quem não assistiu a aula do substantivo, possa voltar e assistir. Vai ser de suma importância, certo? E o cujo aí, ele também vai concordar em gênero e número com o que possui, certo? Um exemplo aí de uma oração. Este é o pintor cujo quadro é muito apreciado, certo? Então, nós observamos aqui que os pronomes relativos é basicamente isto, tá? Coloquei aqui para vocês algumas frases para ficar um pouco mais interessante de nós observarmos. Um exemplo aí. Tive as férias que sonhava. Olha aí. Tive as férias que sonhava. O que, neste caso aí, ele faz referência ao substantivo férias. Tive as férias, que férias? Férias que sonhava.
Férias é um substantivo. Então, ele está retornando a ideia ao sentido da palavra férias, que é um substantivo. Igual esta oração abaixo aí. Diele visitou o local onde nasceu seu pai. O onde fará uma referência ao substantivo local, certo? Ele está retornando a ideia. Vamos seguir aqui? Temos aqui mais alguns outros exemplos. Deixa eu tirar aqui. Olha aí. Os temas sobre os quais falamos são delicados, os quais, que eu até frisei para vocês aí, ele vai fazer uma referência ao substantivo dito anteriormente, que é o substantivo temas, certo? Vamos ter aqui, por último, mais uma frase aqui para a gente analisar. São doenças cuja contaminação não há cura. O cuja aí, ele vai aparecer entre dois substantivos, tá? Que vai ser aí o substantivo doenças e substantivo aí cura, certo? Então, neste caso, ele vai fazer referência aos dois substantivos. Então, por esse motivo, vamos perceber, grosso modo, que os pronomes relativos ele vai fazer uma retomada de pensamento. Ele vai citar um termo dito anteriormente ou posteriormente, certo? Então, encerramos aqui os pronomes relativos e agora vamos entrar nos pronomes indefinidos, tá certo? Os pronomes aí indefinidos, pessoal, ele vai nos ajudar, certo? A nós observarmos a utilização aí desses termos que vão ser substituídos, certo? E de forma geral, o pronome indefinido ele vai substituir ou vai acompanhar o substantivo de maneira vaga, certo? Ou até mesmo de maneira precisa. De maneira vaga, de maneira obscura, vamos ter os variáveis. Sempre que o pronome indefinido for variável, você pode ter certeza que ele vai deixar a oração um pouco vaga, vai deixar a oração um pouco subjetiva e não objetiva. Já os invariáveis vão deixar a oração bem objetiva, bem precisa. Por esse motivo, devemos ter o quê? Cautela, muito zelo, observar, ler entender o que está lendo. Se não entendeu, relê novamente. Frise os pontos que você está em dúvida. Faça uma retomada de pensamentos para que você possa minimizar as chances de erro, certo? Então, o pronome indefinido, ele vai ser empregado na terceira pessoa do discurso. E o próprio nome, ele já vai indicar que os pronomes indefinidos vão substituir ou vão acompanhar o substantivo, conforme já disse, de maneira vaga ou de maneira muito precisa, certo? Os variáveis serão os algum, nenhum, bastante, certo, muito, outro, pouco, qualquer, todo. Invariáveis, algo, alguém, cada, nada, ninguém, tudo, quem. Esses são os invariáveis e os outros que citei anteriormente, como algum, nenhum e alguns outros, são os variáveis. Apenas relembrando, variáveis vão sofrer transformações, certo? Os invariáveis não sofrem transformações, guarde isso. Vai ser de suma importância. Coloquei aqui um mapa mental, certo? Tentei fazer aqui um mapa mental para ficar um pouco mais claro para vocês entenderem. Olha aí, os pronomes indefinidos variáveis, os que eu já citei, e os invariáveis também que eu já citei, certo? Tire um print da tela, faça um rascunho no caderno, escreva ou pesquise no Google também, você vai encontrar mais informações sobre isso. O importante é que você não fique sem aprender, certo? Seguindo aí,
Coloquei aqui um quadro para vocês sobre os pronomes indefinidos de forma geral. São os que eu já falei, são os que eu já citei também. Então, neste caso aí, vamos ter também o algo, alguém, algum, bastante, cada, certo e por aí vai. Tá bom, pessoal? Algum exemplo aqui de pronome indefinido. Olha aí, vamos observar? Nenhum sapato serviu na Amanda. Olha aí, o pronome indefinido nenhum, presta atenção. Voltando aqui, pessoal, tive uma pequena interrupção, porque um dos aplicativos, ele ativou aqui sozinho. Bom, é o Google Assistente, vai enchendo o saco da gente, isso ativa sozinho e vai amolando. Mas seguindo aqui a aula. Então presta atenção. O pronome indefinido nenhum, ele vai fazer referência, ele vai acompanhar o substantivo sapato. De maneira o quê? De maneira vaga, porque nós não sabemos, certo? De qual sapato se fala. Olha aí, nenhum sapato serviu na Amanda. Então ele está o quê? Muito vago, muito vago. E vamos observar se nenhum ele é invariável ou invariável. Vamos ver? Vamos checar então. Olha aí, ó. Nenhum vai ser o quê, pessoal? Nenhum vai ser variável. E os variáveis sofrem transformações. Olha o nenhum aqui, ó. Olha lá, categoria variáveis. O nenhum. Então, se o nenhum ele é variável, ele sofre transformações, é sinal que quando ele for colocado em qualquer oração, presta atenção, ele vai deixar vago, vai deixar impreciso, vai deixar subjetivo. Ele não será objetivo, ele vai deixar subjetivo. Vai ficar muito vago, a compreensão, a interpretação não será exata, certo? Então, olha aí, é uma matemática simples. Se aquele termo, certo? Se aquele pronome indefinido ele é variável, se eu o ler em qualquer oração, vou saber que ele é o quê? Que ele é impreciso. Que ali eu teria que ter um pouco mais de cuidado para analisar, para observar, porque certamente o significado, a interpretação, ela é dupla, ela não é somente uma. Então observe isso, que eu tenho certeza absoluta que vocês vão tirar 10 na prova aí, tá? 10 no sentido figurado, porque nós sabemos que na questão da Polícia Militar para o edital de soldado são 20 questões de português. Ou seja, muita coisa, não é brincadeira. Então é hora de se pegarmos firmes e seguir em frente, porque 20 questões é peso 2, certo? Então vamos prestar atenção aí, vamos pegar sério, ter disciplina, que vocês vão longe, tenho certeza disso. Seguindo aí, certo? Então, nenhum sapato serviu na Amanda. Então, nenhum, ele é um pronome indefinido, variável, ou seja, que sofre transformação, e neste caso ele está acompanhando o substantivo sapato. Porque neste caso nós vamos perceber que quando falamos nenhum sapato serviu na Amanda, está deixando a questão subentendida. Nós não sabemos de qual sapato se trata, de qual marca de sapato é, qual tipo, qual cor de sapato. Neste caso, o sujeito não está sendo exato, está sendo impreciso. Deu para entender? Certo? Seguindo, então, vamos ter aqui um outro exemplo. Outras aulas virão. O termo aí, outras, ele vai acompanhar o substantivo aulas. Outras aulas virão. Olha aí ele acompanhando o substantivo aulas. Neste caso aí, ele não está especificando qual aula será, ou a quantidade de aulas, se serão 2 aulas, se serão 3 aulas, se serão 4 aulas. Vamos checar se esse pronome indefinido outras, se ele é variável ou se ele é invariável. Vamos checar? Olha só, outras, guarde aí.
Será que outras é variável ou ele é invariável? Vamos checar? Olha aqui, ó. Presta atenção. Ele é variáveis. Outro, tá? Ele está aí no masculino, mas outras está no feminino. Então, ele é o quê? Variável. Ele sofre transformação, certo? Por esse motivo que esta oração, por esse motivo que quando digo outras aulas virão, eu não estou entendendo se será 2, se será 3. Eu não estou transmitindo a ideia da quantidade exata de aulas. Eu estou dizendo que outras aulas virão. Pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4, pode ser 10, não sei. Mas estou dizendo que outras virão por aí, certo? Então, neste caso aqui, vamos perceber que o pronome indefinido nenhuma, ou nenhum, ou outras, ou outro, são pronomes indefinidos variáveis. Eles sofrem transformações. Por isso que quando formos ler esses pronomes indefinidos variáveis em qualquer texto, em qualquer oração ou em qualquer frase, devemos ter o máximo de cautela possível para não errarmos, certo? Porque a banca vai misturar pronome indefinido variável com os pronomes definidos invariáveis. Indefinidos invariáveis. Então, devemos ter o quê? Cuidado. Porque se você pega num texto onde tem pronomes indefinidos variáveis, e neste mesmo texto terá também pronomes indefinidos invariáveis, você vai ter que analisar, vai ter que lembrar se aquilo é impreciso ou se aquilo não é impreciso. Se aquilo sofre transformação ou se não sofre transformações. Então vamos prestar atenção aí, porque é algo que sim que dá para errar, certo? Mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir acertar aí essa questão, porque vocês estão aprendendo um conteúdo de qualidade. E como sempre digo aqui no YouTube, o vocabulário que eu ensino vocês não é um vocabulário estético, não é um vocabulário muito formal. Eu estou fazendo uso da informalidade justamente para que todo mundo entenda. Porque aqui temos telespectadores, estudantes de todos os graus de ensino. Aqui, médicos que assistem, advogados, certo? Professores, como também faxineiras, faxineiros, servente de pedreiro, servente de obra. Então aqui tem todo tipo de público, então não posso falar para vocês de forma muito estética, de forma muito erudita, com o uso da formalidade, na linguagem padrão. Eu estou sendo bem sucinto, bem breve para que vocês entendam. Eu estou sendo o mais didático possível, certo, pessoal? Por esse motivo, quando você compra um curso de inglês aí na internet, muitas das vezes você não consegue entender o que o professor e a professora está falando. Porque o professor e a professora de português, quando ensina, fica muito preso na gramática, fica muito preso na formalidade e com isso não consegue atingir toda a turma, não consegue fazer com que todos entendam aquilo que às vezes torna-se incompreensível, por você adotar uma linguagem quase sempre formalizada, com excessos de formalidade. Não precisa disso. Então vamos aprender aqui de forma muito básica, de forma muito sucinta, mas também na responsabilidade e na seriedade. Certo, pessoal? Seguindo aí, teremos aqui mais algum exemplo. Olha aí. Alguém deve me mostrar o caminho. Alguém deve me mostrar o caminho. Então, este alguém aí, ele é um pronome indefinido, certo? Então, quando eu digo que alguém deve me mostrar o caminho, certo? Não está sendo claro, tá? Não está sendo claro a identidade da pessoa, não está sendo claro, não está sendo específico, certo? Que quem vai me mostrar o caminho? Eu não sei quem vai me mostrar. Eu não estou sendo específico, não estou sendo claro. Se eu digo que alguém deve me mostrar o caminho,
Eu não estou dizendo se vai ser uma mulher, se vai ser um homem, se vai ser uma criança, se vai ser, sei lá, um cachorro, mas alguém vai me mostrar o caminho e deve me mostrar. Não sei se é o caminho do bem, se é o caminho do mal. Então não estou sendo específico, certo? E nesta oração aí, alguém deve me mostrar o caminho. Vamos perceber que alguém, que o pronome indefinido alguém, ele está significando geralmente uma pessoa. Mas ele está o quê? Ele está acompanhando o deve, tá? Ele está acompanhando o deve. Então, neste caso aí, devemos observar para que nós não possamos aí ter outras interpretações. Vamos checar rapidamente se este alguém, se este pronome indefinido alguém, ele é variável ou invariável? O que vocês acham? Que ele é variável ou invariável? Vamos conferir então? Vamos lá, vamos conferir. Se este alguém aí, ele é variável ou invariável. Ah lá, ele é invariável, ele não sofre transformação, certo? Então, neste caso aí, nós estamos percebendo que ele está aí exercendo sobre o substantivo a forma bem aí objetiva, tá certo? Por mais que a gente não saiba quem está mostrando o caminho ou quem deve mostrar o caminho. Neste caso, ele está substituindo, certo? O substantivo, porque uma das suas funções também é substituição. Vamos ter aí uma outra oração. Cada pessoa deve escolher seu futuro. Olha aí, cada pessoa deve escolher seu futuro. Vamos observar que o pronome indefinido cada, ele vai estar acompanhando, certo? De forma bem clara, o substantivo pessoa. Mas não está especificando também. Ele está deixando assim, com uma dualidade. Não está dizendo se é homem, se é mulher, se é criança, certo? Ele está sendo bem subjetivo. Subjetivo. Vamos observar se cada é variável ou invariável? Vamos checar então? Olha aí, cada. Cada também ele é invariável, ou seja, ele não sofre transformações, certo? Então, por isso, devemos observar o conceito em si. Devemos observar a oração, ver se ela é variável, se ela é invariável, ver se ela vai sofrer transformações, se não vai. E, a depender do contexto, até mesmo as invariáveis vão sofrer transformações, a depender do contexto, certo? Então, por isso, devemos ter o quê? Um olhar crítico, observar, ler, reler, certo? Mapear a frase, a oração, separar o que é substantivo, o que é verbo, o que é sujeito, o que é pronome. E isto vai só tende a te ajudar, certo? Seguindo aí. Bom, terminamos então essa parte aí, tá? E até aqui, tá? Com todas as aulas que eu postei, tirando as aulas avulsas e aleatórias, mas todas as aulas, desde a aula 1 até esta aula 8, que é a aula de hoje, tá? Hoje é domingo, dia 26 de fevereiro, certo? Então, da primeira aula até esta aula 8, que é a aula de hoje, deste domingo, 26 de fevereiro, nós estudamos substantivo, artigos, adjetivos, numerais e concluímos então hoje a família dos pronomes, certo? Ou seja, falamos aí de 7 tipos de pronome. Apesar disso, temos muita coisa ainda para ser dita, para ser ensinada, certo? Porque a classificação de palavras não acabou. Olha aí, para terminarmos essa disciplina dentro do português da classificação de palavras, temos que passar ainda pelo advérbio, conjunção, preposição, interjeição e verbo. Porém, iremos caminhar um pouco mais rápido agora, porque essas que está ainda na sua lousa, que está aí na sua tela, não exige muito que a gente fique preso a elas, são coisas mais
tranquilas, tá? De serem ensinadas, de se aprender. São coisas até habituais do dia a dia, que vocês verão que são disciplinas do dia a dia, que nós conversamos, dialogamos, certo? E vemos por aí na internet, ao ler um texto, ao ler um comentário, mas que muitas vezes nós não percebemos por não ter essa noção conceitual, por não ter esse conhecimento conceitual do que é advérbio, do que é substantivo, do que é pronome, sujeito, verbo e por aí vai. Então, pessoal, convido vocês a pegarem firmes. Eu sei que muita gente vai desanimar no meio do trajeto. Não é fácil ter esse hábito de estudar, não é fácil ter essa disciplina de estudos, sentar numa cadeira, ficar 3, 4, 5, 6 horas de estudo, mas tenho a certeza absoluta que vocês vão conseguir, certo? E não é achismo, porque entre uma multidão sempre há aqueles que se destacam, sempre há aqueles que irão olhar para além do horizonte e vão buscar dentro de si a motivação de continuar. Então, se você quer desistir de estudar, pense no bem que essa grana, que esse money, que esse dinheiro do concurso, ao você ser efetivado, vai trazer para a sua família. Pense no prestígio social que você terá em falar que é um militar, que faz parte da corporação, que você é um soldado da polícia militar. Pense também que você vai ter direito à posse e porte de arma, que hoje é muito difícil para um cidadão civil e para você, quanto militar, será muito mais facilitado. Então pense em tudo isso quando te faltar a motivação, que eu tenho certeza absoluta que a motivação ela chegará. Obviamente, 5.000 e alguns quebrados não é muita coisa, mas num país como o nosso, que a inflação está alta e a comida sobe, o aluguel é caro, 5.000 e alguns quebradinhos faz diferença sim. Dá para você investir numa previdência privada, dá para você aplicar um pouco em ativos, em dividendos, dá para você pagar bons estudos para os seus filhos, viajar, curtir a vida, né? A vida não é só trabalho. Então vamos pegar firme. Eu sei que muita gente vai desanimar, mas não desanime, por mais difícil que seja aprender o português, não é um bicho de 7 cabeças, tá? Torna-se difícil porque lá no ensino médio fundamental, nós estudamos isso de forma corriqueira. A grade é muito extensa, é muito longa e vamos passando por cima. Muitos professores não seguem a BNCC, muitos professores não fazem um planejamento de estudo, um plano de aula. Então tudo isso aí dificulta o aprendizado do português no ensino médio e no ensino fundamental. Mas vocês que estão aqui no canal, então estão acompanhando, convido também que vocês pesquisem por outros canais. Não fique preso somente a este canal. Pesquise outros conteúdos em outras plataformas, dá uma olhadinha no Google, leia, assista aos canais, porque às vezes o que você não entende comigo, você conseguirá entender com outro professor de português, certo? Então é interessante termos aí esta malícia em conseguir ajustar a nossa busca pelo conhecimento, certo? Convido então vocês a me seguirem no Instagram, eu estou por lá, vira e mexe eu posto um conteúdo mais interativo, tá? Eu não posto lá no meu Instagram, não posto direto sobre tudo de português, eu posto outras coisas também. Posto por lá meus posicionamentos pessoais, políticos, posto no Instagram também alguns vídeos interessantes, tá? Então siga-me lá no Instagram, @Nathan, Nathan, _Valentim, com M no final, _prof. Ativa o sininho no canal também, estou observando que muita gente não ativa o sininho, está inscrito. Com isso eu publico os vídeos, muita gente não vê e fica me perguntando nos comentários, cadê o vídeo? Qual vai ser o próximo vídeo? E o vídeo já está publicado, mas muitos não veem e não assistem por não ativar o sininho. Então é importante que você ative o sininho,
porque assim que sair vídeo novo, você vai ficar sabendo e já vai assistir. E eu vou fazer o esforço, pelo menos uma vez por semana, de gravar um vídeo, pelo menos no domingo, ou na segunda, ou na terça, mas vou fazer esse esforço por vocês de gravar no mínimo um vídeo por semana, tá, pessoal? Porque a minha rotina tá muito corrida mesmo, tá? É aula na escola pública, é aula particular, é muitas coisas para se resolver, é uma outra graduação também. Então, no que eu puder fazer por vocês, irei fazer, certo? E se caso alguém tenha interesse também de ter tutorias particulares comigo, e essas tutorias são realizadas pela plataforma do Google Meet, com 1 hora de duração, onde o aluno pode tirar suas dúvidas, ele vai assistir o conteúdo direto comigo, ao vivo, ter essa interação pela plataforma do Google Meet. Se você quiser, se você tem muita dificuldade de aprender, recomendo que me procure, certo? O WhatsApp está aí, 32 98810 5863. Me procure, vamos fazer o seu orçamento, um preço acessível, não, nada caro, certo? Nada assim inusitado, o que tem sido cobrado por aí, é algo assim simbólico, até porque eu não posso também ficar ensinando tudo de graça. Eu estudei para isso, estou me especializando para isso. Então, se caso alguém quiser ter uma tutoria particular, me procure, certo? E lembrando, tudo que eu ensino na tutoria, eu ensino com bastante antecedência, tá? Depois que esse conteúdo eu gravo de novo e posto aqui no YouTube. Igual esse conteúdo aí de pronomes, até aqui 2 semanas que eu já ensinei isso para outros alunos no particular. E agora eu estou passando por aqui. Então, quem estiver me acompanhando aqui no YouTube vai ter acesso a esses conteúdos de forma mais tardia, mais demorada, certo? Até mesmo em respeito aos alunos particulares que me contrataram. Certo, pessoal? Então é isso. Fique com Deus. Até a próxima. E que vocês possam aí se fortalecer nesse final de semana e pegar firme nos estudos a partir de segunda-feira. Um forte abraço. Tchau, tchau para vocês.